Oi gente, eu sou a Bezinha e já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu errei um pouco na hora de colocar a câmera, então vamos lá. Esse vídeo eu fiquei muito animada pra gravar porque é um livro de indicações Gold, entendeu? É nível diamante, são as indicações de hoje porque são todos os livros que eu dei 5 estrelas no Scooby. Vocês têm noção disso? Provavelmente são todos os livros que eu li, se eu não me engano, desde metade do ano passado até hoje, que eu dei 5 estrelas. Não sei se são todos os livros que eu dei 5 estrelas na vida, porque eu não lembro se eu coloquei todos no Scooby. Eu acho que não. Provavelmente tenha muito livro que eu não coloquei no Scooby. Mas ainda assim são livros mais recentes. Então provavelmente você vai gostar de algum deles. E se você gostar de algum deles, se for seu favorito, não esquece de comentar aqui, tá? E também comenta seu livro 5 estrelas aqui, pra gente ficar sabendo das suas indicações. Ou quem sabe também o meu livro 5 estrelas a gente comenta juntos também, enfim. Mas vamos pra lista? O primeiro livro que eu dei 5 estrelas, no caso foi a primeira saga, que eu dei 5 estrelas pra todos os livros, foi A Maldição do Tigre. Eu amo essa saga, inclusive é esse bebezinho aqui. Isso é lindo. Mamãe ama. E, gente, o que dizer da Maldição do Tigre? É perfeito, Colin Hooke nunca erra. E foi o caso, Colin Hooke acertou em tudo. Conta a história sobre dois príncipes indianos que são amaldiçoados e ficam em forma de tigre por anos. Anos, tipo assim, séculos. E aí tem uma garota que não tem absolutamente nada a ver com esse mundo de magia, com esse rolê de maldição. E ela é a única pessoa que pode resolver todo esse problema. E ela sempre foi a menina que resolveria esse problema, mesmo antes de ela saber que, enfim. Também tem rolê com viagem no tempo, tá? Então se você gosta disso, e ciclos. É um pouco confuso no final, você tem que prestar bastante atenção. Porque tem muita coisa. Mas esse livro, essa saga, é o tipo de saga que você relê. Eu tenho um vídeo falando sobre essa saga, inclusive vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver. E, ai gente, maravilhoso. Tá, e cuidado que tem spoiler, tá bom? Eu coloquei spoiler também porque é bem completo. Mas, assistam, é muito bom. E leiam também. A próxima saga que eu coloquei aqui foi Acotar. Eu coloquei todos os livros de Acotar com 5 estrelas. Eles são muito bons, inclusive eu também tenho uns queridinhos aqui. A Sarah J. Maas é uma das minhas escritoras favoritas. Ela e a escritora da Maldição do Tigre, a Colin Hooke. E de verdade ela não erra. A história de Acotar, eu vou contar a história do primeiro livro, que é basicamente a gente tem a personagem principal, que é a Fairy. E ela ajuda caçando, enfim, em casa. Quer dizer, ela não caça em casa. Ela ajuda em casa, caçando e, enfim, trazendo comida. E ela acaba matando um ser mágico. E aí depois o pessoal do lado dos seres mágicos, né, dos féricos, o mundo é dividido entre humanos e féricos. E um ser do lado dos féricos vem cobrar a vida que ela matou. E aí tem todo um rolê, agora ela vai ter que viver o resto da vida servindo os féricos, enfim, tem toda uma coisa. Mas é muito bom. E aí o primeiro livro é muito legal também, mas os outros são além. Então, tipo assim, se eu tivesse como dar... Esse livro eu dei 5 estrelas no primeiro, mas os outros eu daria 10 estrelas, sabe? Mas eu recomendo demais, é uma história muito legal. E por isso que eu favoritei. O próximo livro que eu coloquei foi O Hobbit, que é um livro que é de fantasia, é um livro que se passa no mesmo universo de Senhor dos Anéis, mas é um livro que também dá pra você ler sozinho, que foi o que aconteceu ali, só ele, não li o resto dos livros, porque é muita coisa, dá um pouco de preguiça. Mas é muito legal, ele é usado de base pra maioria dos livros de fantasia que a gente tem hoje, ele e os outros de Senhor dos Anéis. E é uma história que é bem leve, é realmente bem leve. Pelo que eu li sobre o escritor, ele fez mesmo que pra contar ele contava essa história pros filhos dele. Então, quando ele escreveu o livro, meio que pensando nisso, conta a história de um hobbit que é um serzinho pequeno de pés peludos. E ele não gosta de aventuras, ele gosta de ficar em casa tomando chá dele, de boa, quieto, parado, sem ninguém intrometendo com a vida dele. E é isso. Só que aí de nada alguém chega e fala, você vai pra uma aventura? E ele fala, não vou. E a pessoa fala assim, agora você vai. E aí ele vai. Mesmo
contra a vontade dele, ele vai. E quando ele passa por tudo isso, ele passa por bastante coisa, é um livro bem completo, sabe? Não deixa nenhuma ponta solta. Ele volta e acaba virando um dos seres mais aventureiros que já se conheceram, em um gatuno muito mais do que suficiente. E é muito, muito legal, eu amei a história. Eu li ele bem rápido, porque é muito gostosinho, porém a linguagem é um pouquinho difícil, dá uma cansada depois de um tempo de ficar processando palavra, mas a história é muito, muito boa, eu recomendo demais, e por isso que eu favoritei, que eu dei 5 estrelas pra ele, porque realmente é muito legal. O próximo que eu coloquei foi Amanhecer, eu gostei muito da saga Crepúsculo, mas todos os outros livros pra mim foram meio medianos. Não sei se é porque já faz um tempo, é um livro um pouquinho mais antigo, se você parar pra pensar, né? Acho que tem mais de 10 anos. E eu gostei muito, na época eu assisti os filmes, quando eu era menor eu assisti os filmes. Eu acho que, se eu não me engano, eu li os primeiros livros, mas eu parei porque não tinha lançado. E também porque eu era bem pequena, não era muito a minha vibe, sabe? Então, voltei a ler agora, no começo desse ano. Na verdade, reli os primeiros livros e continuei a saga. Mas eu não gostei tanto, não sei se é porque eu já tinha passado dessa vibe do high school. Mas em Amanhecer, quando chegou esse livro, quando chegou o momento de ler esse livro, eu gostei bastante, porque já era uma vibe mais parecida com a minha, entendeu? A Bella já tava com a mente um pouquinho mais avançada, ela já tava mais crescidinha. Então eu consegui pegar bem da história e realmente me identificar, e foi uma leitura boa. Tudo que ela passou também depois foi bem mais pesado, poderia dizer que Amanhecer é um livro um pouquinho mais 18, porque ela passa por questões muito complicadas. Então é um livro que, por ter essas tramas mais com os nós mais difíceis, digamos assim, eu gostei mais, porque eu gosto realmente de livros mais adultos nesse sentido. Por mais que eu goste de bastante livro de fantasia que a protagonista é mais jovem, não por opção, porque eu gostaria de ter mais protagonistas mais adultas, eu gostei bastante da história. O próximo é o livro da Casa de Terra e Sangue, da saga Cidade da Lua Crescente. Por mim, eu poderia favoritar já a saga mesmo, porque Sarah J. Maas nunca erra. E eu estou gostando muito do segundo livro da saga, que é Casa de Céu e Sopro. Tô lendo agora, inclusive. Mas eu não posso favoritar a saga ainda, porque só tem esses dois e ainda faltam mais outros dois para serem lançados, pelo menos até então, né? Então, eu favoritei o primeiro, porque a história é muito boa. É sobre aquela mesma questão que eu falei em Amanhecer. Eu gosto muito de livros onde a personagem tem uma idade mais parecida com a minha. E é o caso da Bryce, ela passa por situações da vida adulta, essa dificuldade e tal, que pessoas da minha idade passam. Então a gente tem esse reconhecimento no personagem, que é geralmente o que faz a gente gostar muito mais de um livro do que outros fatores, né? Aquele reconhecimento, aquela sensação de pertencimento na história. Mas também porque é um livro de fantasia, é um high fantasy, assim, um dos mais high, entendeu? Que eu já li. E é muito, muito bom. Tem toda a questão política também, que a gente, hoje, pelo menos, eu consigo entender bem melhor do que outros livros, como Divergente aos Jogos Vorazes, essa questão, assim, ou Rainha Vermelha também tem. Hoje, lendo esse livro na idade que eu tenho hoje, eu consigo entender muito mais coisa, reconhecer muito mais crítica. E é um livro que pra mim é um livro completo até então. A Casa de Terra e Sangue foi um dos livros mais completos que eu já li até então. E realmente é um livro que eu guardei no coração mesmo. Então, por mim, eu teria 5 mil estrelas, sabe? Pra mim, cada estrelinha vale 1000. O próximo são alguns livros da saga Trono de Vidro, também da escritora Sarah J. Maas. Eu coloquei Trono de Vidro, A Lâmina Assassina, Rainha das Sombras, Império de Tempestades e Reino de Cinzas. Faltam mais alguns livros que eu não gostei muito da saga. Alguns são livros meio que pra te colocar a par da situação, sabe? Por exemplo, Cura da Meia-Noite, ele é um livro um pouquinho mais explicativo. Se você provavelmente tem toda a linha da história, óbvio, mas tem muito mais partes para entender o contexto. E os outros livros também tem essa vibe de entender contexto ou entender situações de outro lado da cidade. Dá pra entender? E eu acabei não gostando tanto. São histórias que eu gostei de verdade, mas não dei 5 estrelas, entende? Eu acho que os outros têm 4.
Todos eles. Eu acho que não, tem um desses que tem 3,5, mas eu não lembro agora qual que é. E eu coloquei Trono de Vidro porque eu adorei a história de ter uma assassina e de ter toda essa luta, né? Essa competição entre outros assassinos. Pra mim aquilo ali foi o auge, foi muito, muito legal. E também ter todas as questões dos mistérios, que são os pontinhos que levam a gente pros outros livros da saga, né? É a Lâmina da Assassina, porque eu adorei conhecer o Sam Cortland. Oh, ele tem um cantinho no meu coração. É Rainha das Sombras. Rainha das Sombras eu não tenho nem o que dizer. É basicamente o livro favorito da saga de 90% da população que leu Tog. Então, gente, tudo. Esse livro é tudo, assim. O desenvolvimento da personagem ali, a chegada dos outros personagens também. Não tem o que dizer desse livro, ele é perfeito. Império de Tempestades por causa da Manon, por causa da Elide, a questão toda de Moratti, as Serpentes Aladas, tudo. A Calten também, gente, perfeito. Império de Tempestades é perfeito. Os dois, tá? Eu li o tomo único. E Reino de Cinzas porque é o livro que as coisas vão se encaixando pro final. E é um livro que, por mais que não seja um livro feliz, quer dizer, no final é um pouco feliz. A gente tem o que a gente esperava. Mas é um livro que te pega, assim. O próximo, pra dar uma aliviada na tensão do meu coração agora, que tá pra rasgar. Enfim, é O Pequeno Príncipe. É um livro super fofo, é um livro que geralmente não gosto de falar sobre, contar histórias sobre, mas é um livro que te faz acordar pra vida, sabe? Te faz olhar pra vida, pro universo de um jeito mais bonito. E é por isso que eu não gosto de falar muito sobre a história dele, porque eu acho que você tem que descobrir sozinho. Mas eu gosto de contar o começo, que daí provavelmente é o máximo que eu posso te contar sem te dar um spoiler. Ou geralmente tem aqueles spoilers que a gente já sabe sobre o livro, que é tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, enfim. Que começa com um cara que ele é um aviador, que quando ele era criança ele era muito criativo, só que as pessoas foram sufocando essa parte feliz da vida dele, enquanto ele era criança mesmo. E a gente pode tirar várias. Se a gente olhar o livro com uma cabeça um pouquinho mais adulta, você consegue também perceber algumas coisas dos personagens. E, enfim, depois que ele cresce, ele cai numa terra que não tem nada, tipo um deserto. E aí tem um príncipezinho pequenininho que olha pra ele e do nada, sem nem conhecer ele, fala: por favor, me desenhe um carneiro. E aí ele vai e fala, tipo, que? Aí ele é um carneiro e ele desenha milhares de carneiros. E ele, não é assim um carneiro, você tem que desenhar um carneiro melhor. E essa é a primeira interação. O livro ele tem bem essa vibe, assim, de coisas meio subjetivas. É uma história fofa. Se você ler o livro com o cérebro desligado, é uma história super fofa. Mas se você ligar os neurônios, você consegue perceber vários pontinhos e vários ensinamentos pra vida. É um livro super curto, tá? Então, por favor, não vem dizer que não vai ler, tá? Você vai ler sim. Show. Ponto. Você vai ler O Pequeno Príncipe. Se você não leu, você vai ler. Acabou. Dá pra ler em uma tarde, nem isso. 3 horas tu já leu o livro. É muito rápido. E tem gente, também tem as ilustrações do autor. É muito fofo. É muito fofo. Eu coloquei alguns livros da saga O Despertar do Príncipe, que também é da mesma escritora da Maldição no Tigre, que é a Colleen Hooke. A saga do Despertar do Príncipe é uma história que tem basicamente um rolê. São 3 irmãos que são múmias, eles já estão mortos. Só que eles têm a missão de acordar de tanto em tanto tempo pra combater um vilão que também acorda de tanto em tanto tempo. E aí eles sempre têm que... Eles acordam, combatem, vencem e voltam a dormir. Acordam, combatem, vencem e voltam a dormir. E aí é isso, eles têm que passar a eternidade dele fazendo isso. E show, entendeu? Só que o que acontece é que quando essa questão de roubo de artes, enfim... uma das 3 múmias, eles têm um acorda o outro, sabe? E aí o primeiro não tá no lugar que deveria estar. Ele tá, tipo, do outro lado do planeta, num museu. E aí quando ele acorda, ele fica tipo, meu Deus, e aí? Quer dizer, ele fica tipo, meus deuses, o que farei? E aí ele encontra uma menina, que é a nossa personagem principal, que começa a ajudar ele a conseguir encontrar os irmãos dele, tá? É uma magia também, é fantasia, tem bastante magia, toda essa questão do Egito,
e de, sabe, pirâmides e seres tipo esfinge, enfim. E os livros que eu escolhi dessa saga, que eu favoritei, que eu dei 5 estrelas, foi O Coração da Esfinge e A Coroa da Vingança. Não vou falar sobre esses livros, porque se eu der uma vírgula desses livros vai ser um spoiler muito grande. Então, apenas leiam, porque é muito legal. Eu não favoritei o primeiro, porque eu percebi que o primeiro ele é um pouco... É meio que um guia pra história, tá? O primeiro livro é mais pra te ensinar um pouco sobre a história. E aí meio que pro final vai acontecendo mesmo que deveria acontecer. Mas até então é meio pra gente entender o que tá acontecendo, sabe? Por isso que eu não favoritei. Não gosto muito desses livros que acontecem isso, mas eu entendo que são importantes e que tem que ter mesmo. Mas esses outros dois eu favoritei, ó. Maravilhoso. O próximo livro que eu favoritei foi o livro, não foi a saga, que foi A Rainha Vermelha. É um livro de guerra também, que tem toda essa questão política. Para resumir, o mundo é dividido entre pessoas de sangue vermelho e pessoas de sangue prateado. As pessoas de sangue vermelho são a ralé, são gente pobre. Tem gente tão pobre que a personagem principal tem que roubar chave de energia para poder ter energia em casa. Tipo, ela rouba para sobreviver, sabe? Ela é ladra. Enquanto a irmã dela costura, e aí praticamente a irmã dela é a única pessoa que traz dinheiro pra casa, assim, justo, digamos, porque ela costura, ela faz roupas e tal pro pessoal chique. Ela conseguiu isso, tipo, eles até vivem legal. E a outra rouba. E o outro irmão morreu. E enfim, tristeza. E aí o lado do sangue prateado são pessoas que têm poderes. E eles vivem em lugares diferentes, tá? Tem bastante opressão política, tem muito disso no livro, tem vários questionamentos e coisas que te fazem, será que isso não acontece na vida real também? Enfim, e eu adorei o livro, é muito, muito, muito bom. E os outros livros eu também gostei, eu amei a saga, mas eu não favoritei os outros livros porque são livros que são muito extensos sem necessidade, e essa é uma questão que geralmente as pessoas que leem um livro falam também. Mas eu adorei essa história, eu gostei muito de tudo isso. E aí o que acontece também, o rolê é que a nossa protagonista, ela tem sangue vermelho. Não vou falar mais nada. Vamos pro próximo livro, que é Mesmo Que Eu Vá Embora. Ele é mais um continho do que um livro, eu acho que tem 17 páginas, ele é bem pequeno, tem menos que 20 páginas com certeza. Eu li ele bem rapidinho. Mas basicamente ele é um slice of life. Conta a história sobre duas meninas que são super amigas, são melhores amigas. Só que elas são melhores amigas de internet. Uma vive do lado do Brasil e a outra vive do outro lado do país. Então, elas nunca se conheceram na vida real. Só que aí agora surgiu a oportunidade de uma das meninas fazer uma apresentação na cidade da outra amiga. Ela faz faculdade e ela foi convidada para palestrar num evento da área dela da faculdade nessa cidade dessa amiga dela. E aí, a primeira vez que elas vão se conhecer e tal, é super legal, super divertido. Agora somos amigas, agora a gente pode sair, pode não sei o que. Porque o que acontece? Elas se apaixonam e elas ficam muito fofas e muito apaixonadinhas uma pela outra. Elas ficam bobas. Sabe aquela pessoa que fica bobinha pela outra? É o caso das duas. Elas são muito fofas. E aí, o que acontece? A parte chata ela foi meio que a trabalho, né? Tipo, por causa da faculdade. Então, ela tem hora pra chegar, hora pra voltar. Aí que é o rolê do livro. O livro se conta cada dia da viagem, entendeu? Tipo um diarinho. É muito fofo, é muito curto também, se lê rapidinho. E eu favoritei porque foi um livro de ressaca. Eu li esse livro depois que eu terminei a Cotar. Não, eu li ele depois que eu li Corte de Asas e Ruína. E é assim, pra você entender que ele é um livro que eu precisava, sabe? Ele chegou num ótimo momento. Porque eu tava com minha cabeça assim, ó, todos os meus neurônios pifados. Então foi um livro de quentinho no coração. É um livro que eu recomendo muito pra quem tá com ressaca, tá? Ele é um bom livro pra você dar uma relaxada de um livro pra passar pra outro mais pesado, entende? Então eu recomendo demais. O próximo é Universos Afins, é da Rainbow Rowell. Ela é uma escritora até bem famosa, assim. É outro Slice of Life. Eu gosto muito de ler Slice of Life pra quando eu tô de ressaca. Esses mais fofinhos, tá? Que também é um bem fofinho, sobre Star Wars, sobre fãs de Star Wars. O que acontece é que a personagem principal, o pai dela é super fã de Star Wars e passou esse fanatismo pra ela.
Na época dele, que foi no século passado, ele conseguia fazer os acampamentos, né? Quando o pessoal acampava na fila do cinema para comprar o ingresso. Passavam dias na fila e aí nesses dias tinham os eventos, o pessoal ia fantasiado, tinha as festas, enfim, e era muito legal. E aí nesse século atual, lançaram um filme novo de Star Wars, que foi Despertar da Força. E a Helena, que é a nossa personagem principal, ela acredita que vai viver isso também. Ela vê no Facebook que todo mundo confirmou presença e, tipo, ia muita gente pra essa fila. E ela ficou toda animada e ela vai, eu vou acampar. Só que quando ela chega lá, só tem 3 pessoas. E aí, quando é que o pessoal vai chegar, né? E aí, é isso, entendeu? Não vai muita gente, porque nesse momento a gente já pode comprar ingresso pela internet. Eu não vou falar muita coisa porque eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, vou colocar aqui nos cards. E é o meu livro de ressaca favorito. E por eu ser fã de Star Wars e por ser um livro bem leve, bem tranquilo, eu gostei muito e por isso eu favoritei. O próximo é Enquanto Eu Não Te Encontro, que é um livro muito fofo. Ai, gente, é um dos meus livros favoritos, de verdade. É um livro de romance, olha que eu não sou de romance, eu não sou a pessoa do romance, tá? Mas esse livro me cativou porque ele é muito fofo, gente. Esse é um livro que ele tem absolutamente tudo. Ele tem fofura, ele tem gays, ele tem gente muito alegre, ele tem gente... gente muito alegre. Ele tem questões problemáticas, assim, que fazem a gente pensar. E ele também tem problemas. Então, tipo, não é um livro que é só flores, mas também não é um livro que é só coisa ruim. É um livro que equilibra perfeitamente os dois, sabe? E uma coisa que eu não gostava muito dos romances anteriores é que era uma coisa muito mágica, assim, sabe? No máximo é, ai, eu não vou poder ver você porque você vai pro exército, ou coisa assim. Mas era tipo, não era nada novo, sabe? E talvez esse livro tenha ficado tão hypado porque a gente tem poucos livros com representatividade LGBTQIA+. Mas, realmente esse livro foi um livro que me pegou, assim, no meu coração. É um livro que também tem um pós-livro que você pode procurar depois. Se você comprou na pré-venda, você ganhou a carta. Mas se você não comprou, se você não ganhou essas coisinhas da pré-venda, você pode pegar no Instagram do escritor, tá? O pós do livro. Então é um livro que ele é mais que completo. Ele tem bônus. E eu vou contar um pouquinho da história, tá? Primeiro a gente tem o Lucas, que é o personagem principal. Ele é gay e ele mora com um amigo dele que também é gay, que é o Eric. Eles são muito, muito legais. Eles têm uma amizade muito legal e tal. E muito leve. Por mais que eles já tenham passado muita coisa juntos, muita coisa difícil juntos, eles têm um relacionamento, uma amizade muito leve e muito legal. E a interação deles em casa também é muito interessante. E aí o Eric, ele tem um namorado, que é o Raul. Eu acho que é Raul que chama. Ele é um pé no saco. E o Lucas sabe disso. E já falou pro Eric. Só que já cansou de falar pro Eric porque o Eric... Sabe aquela amiga que sempre volta com o cara? Só que no caso, o Eric ele só não... Ele só não terminou, mas o Raul é bem babaca. E aí tá, só que aí o Lucas apoia o amigo e, sabe, tipo, ok, eu não vou deixar de amar você por causa disso. Vamos continuar vivendo isso, mas o Raul é um pé no saco. Só que ele reage tudo bem normal, sabe? Ele é respeitoso e tal. Não tem briga. Enfim, então já temos outro probleminha, sabe? Mas mesmo isso é bem leve. Conta de um jeito que te deixa assim, pé no saco, ok, mas vamos pra parte boa, sabe? E aí eles saem juntos, os três, pra uma balada, uma boate, que é a boate Titanic. E lá eles estavam lá se divertindo e tal, muito legal. Inclusive o começo da boate tem até uma vibe meio mágica. Lógico que não é magia, assim, é a vibe do lugar. Mas é bem legal. Essa parte eu gostei muito. O começo, assim, na hora que a drag conta e começa a conversar com ele sobre... É meio que um oráculo, sabe? A vibe dela. E aí, continuando. Aí, seguindo, o Lucas conhece um cara super, super incrivelmente interessante e muito legal. Eles começam a conversar como se fossem amigos há anos. E aí, Lucas, coração mole e besta, como todos nós, já tá apaixonado, assim. Já pensou, assim, na aposentadoria dele com o Pierre.
que é o nome do cara. E aí eles ficam super apaixonados. O Pierre também ficou bem apaixonadinho, bem bestinha, sabe? Bem bobinho pelo Lucas. E aí acontece tudo bem, tudo e tal. Aí vamos namorar, vamos nos casar amanhã. E aí acontece uma coisa muito chata. E aí vocês vão ler o livro pra descobrir, tá? Leiam, é muito bom. Por favor, leiam. Inclusive, se você tá de ressaca literária, eu recomendo demais. É um livro de aquecer o coração. Ele é curto, tá? Eu li ele em 2 dias, assim, e eu li ele direto, tá? Deixa eu ver. É esse aqui o tamanho do livro, tá? Recomendo demais. 5 estrelas, claro. E o último livro foi o último livro que eu li, que eu dei 5 estrelas também, que foi A Arte da Guerra. É um livro de Sun Tzu. É um livro sobre guerra, tá? Não tem história, não tem trama, mas é um livro que me ajudou muito a ler os outros livros de guerra, de fantasia. Eu leio muito livro de fantasia com guerra e tem muitos termos e muitas estratégias que eu não entendo, que eu fico boiando. E quando eu terminei de ler Trono de Vidro, eu senti a necessidade de aprender mais sobre guerra para entender outros livros que eu provavelmente lerei, que tem esse assunto. E A Arte da Guerra é isso, é um livro que ensina, que fala sobre como escolher terreno, que fala sobre batalha, que fala sobre armamento, que fala sobre política, como lidar com políticos para evitar a guerra ou para ter vantagem na guerra, enfim, todas essas questões. E eu não dei 5 estrelas pela história, mas eu dei 5 estrelas porque ele cumpriu pra mim perfeitamente o objetivo. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses meus livros, meus favoritados desse ano, do ano passado. E que eu espero que também vocês leiam, tá? Esses livros realmente são livros que eu gostei muito, que eu não dou 5 estrelas sem motivo, tá? Então eu recomendo demais. Se você gostou de algum desses livros, fala aqui. E se você tem alguns 5 estrelas que eu não comentei, por favor, comenta pra gente também ler, tá? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo. Eu vou deixar todos os links dos livros aqui também da Amazon, pra vocês irem lá comprar, caso vocês tenham interesse em algum deles. E que mais? Eu sempre deixo meu link da Amazon, caso você queira comprar alguma coisa que não seja desses links aqui. E você pode comprar pelo meu link, ajuda bastante, porque eu ganho uma comissãozinha e você não paga mais nada por isso. Não se esqueça que todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, eu faço live lá na rede social Roxinha. E a partir de agosto eu vou estar fazendo live a partir das 2 da tarde até tarde da noite. Então eu espero vocês lá, tá? Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês irem me seguir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!